Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. É natural e correto que qualquer pessoa pensante, confrontada com asserções como estas apresentadas anteriormente, deva perguntar que provas serão trazidas para fundamentar as proposições apresentadas. Uma pessoa razoável não solicitará provas plenas e completas, acessíveis a todos, sem estudo e sem esforço. Ela admitirá que as teorias avançadas da ciência não podem ser demonstradas a alguém ignorante de seus princípios elementares, e ela estará preparada para ver que terá sido dito muito que só pode ser provado àqueles que fizeram algum progresso em seu estudo. Um ensaio sobre matemática superior, sobre a correlação de forças, sobre a teoria atômica, sobre a constituição molecular dos compostos químicos, conterá muitas apresentações de provas que só serão acessíveis àqueles que devotaram tempo e pensamento ao estudo dos elementos da ciência em questão. Do mesmo modo, uma pessoa despreconceituosa, confrontada com a visão teosófica da constituição do homem, prontamente admitirá que não pode esperar uma demonstração completa antes que tenha dominado as bases da ciência teosófica. Não obstante, existem provas genéricas acessíveis em todas as ciências que são suficientes para justificar sua existência e encorajar o estudo de suas verdades mais recônditas. E na teosofia é possível indicar caminhos de provas que podem ser seguidos pelo pesquisador destreinado e que lhe justificam a devoção de tempo e esforço a um estudo que dá a promessa de um conhecimento mais amplo e profundo de si mesmo e da natureza externa do que de outra forma seria atingível. É bom dizer de saída que não há prova alguma disponível ao pesquisador comum sobre a existência dos 3 planos superiores de que falamos. Os domínios do espírito e da mente superior estão fechados a todos, exceto àqueles que desenvolveram as faculdades necessárias à sua investigação. Aqueles que desenvolveram estas faculdades não precisam de nenhuma prova da existência destes domínios. Para os que não o fizeram, não pode ser dada nenhuma prova de sua existência. Que há algo acima do plano astral e dos níveis inferiores do mental pode de fato ser provado pelos fulgores do gênio, pelas elevadas intuições que de tempos em tempos iluminam a escuridão de nosso mundo inferior. Mas o que é este algo só o podem dizer aqueles cujos olhos internos se abriram, que veem onde a raça como um todo ainda é cega. Mas os planos inferiores são mais suscetíveis de serem provados, e novas provas se acumulam dia após dia. Os mestres de sabedoria estão usando os investigadores e pensadores do mundo ocidental para que façam descobertas que tendam a respaldar as colocações da posição teosófica, e as linhas que eles estão seguindo são exatamente aquelas que são necessárias para descobrir-se as leis naturais que justificarão as asserções dos teosofistas a respeito dos poderes e fenômenos elementares aos quais tem sido dada uma importância exagerada.
Se for aceito que há fatos inegáveis que comprovam a existência de planos outros que não o físico, nos quais pode atuar a consciência, que comprovam a existência de sentidos e poderes de percepção outros que não aqueles com que estamos acostumados na vida diária, que comprovam a existência de poderes de comunicação entre inteligências sem o uso de aparatos mecânicos. Seguramente, sob estas circunstâncias, o teosofista pode alegar que constituiu um caso prima facie para futuras investigações de suas doutrinas. Confinemo-nos, então, aos planos inferiores de que falamos antes e os 4 princípios inferiores no homem que estão relacionados a estes planos. Destes 4, podemos deixar de um lado o do prana, já que ninguém contestará o fato da existência de uma energia a que chamamos vida. A necessidade de isolá-lo com fins de estudo pode ser contestada, e em verdade o plano do prana, ou o princípio do prana, perpassa todos os outros planos, todos os outros princípios, interpenetrando a todos e unindo-os em um só. Restam para nosso estudo o plano físico, o plano astral, os níveis inferiores do plano manásico. Poderemos substituí-los por provas que sejam aceitas por aqueles que ainda não são teosofistas? Primeiro, sobre o plano físico. Temos aqui que perceber como os sentidos do homem estão relacionados com o universo físico externo a si, e como seu conhecimento deste universo é limitado pelo poder de seus órgãos de sentidos em vibrar em resposta às vibrações impostas de fora. Podemos ouvir quando o ar é posto em uma vibração em que o tímpano de nosso ouvido também o possa ser. Se a vibração for tão lenta, de modo que o tímpano não possa vibrar em resposta, a pessoa não ouvirá som algum. Se a vibração for tão rápida, de modo que o tímpano não possa vibrar em resposta, a pessoa não ouve nenhum som. Tão verdade é isso que o limite de audição em pessoas diferentes varia no poder de vibração dos tímpanos de seus respectivos ouvidos. Uma pessoa fica mergulhada no silêncio, enquanto que outra é ensurdecida pelo agudo trinado que está pondo em tumulto o ar em torno de ambas. O mesmo princípio funciona para a visão. Vemos até onde as ondas de luz sejam de comprimento a que possam responder nossos órgãos de visão. Abaixo e além deste comprimento estamos nas trevas, por mais que o éter possa vibrar. A formiga pode ver onde somos cegos, porque seu olho pode receber e responder a vibrações etéricas mais rápidas do que podemos perceber. Tudo isso sugere a qualquer pessoa pensante a ideia de que se nossos sentidos pudessem ser desenvolvidos para uma responsividade maior, nossas avenidas de conhecimento seriam abertas mesmo no plano físico. Compreendido isto, não será difícil dar um passo além e conceber que sentidos mais agudos e sutis poderiam existir que desvendariam, por assim dizer, um novo universo em um plano outro que não o físico. Assim, esta concepção é verdadeira e com a evolução dos sentidos astrais, o plano astral se descortina e pode ser estudado tão realmente, tão cientificamente, quanto o pode ser o universo físico. Estes sentidos astrais existem em todos os homens, mas estão latentes na maioria, e geralmente precisam ser artificialmente forçados se forem ser usados em nosso presente estágio de evolução. Em algumas poucas pessoas, eles estão presentes de modo normal e se tornam ativos sem nenhum impulso artificial. Em muitíssimas pessoas, eles podem ser artificialmente despertos e desenvolvidos. A condição, em todos os casos, da atividade dos sentidos astrais é a passividade do físico,
e quanto mais completa a passividade no plano físico, maior a possibilidade de atividade no astral. É digno de nota que os psicólogos ocidentais tenham considerado necessário investigar o que é chamado de consciência do sonho, a fim de entender a atuação da consciência como um todo. É impossível ignorar os estranhos fenômenos que caracterizam a operação da consciência quando é tirada das limitações do plano físico, e alguns dos mais capazes e avançados de nossos psicólogos não pensam que estas operações sejam de forma alguma indignas da investigação mais cuidadosa e científica. Todas estas operações estão na linguagem teosófica, no plano astral, e o estudante que buscar provas de que exista um plano astral pode encontrar aqui mais que o bastante. Ele descobrirá rápido que as leis sob as quais funciona a consciência no plano físico não existem no astral, isto é, as leis do espaço e do tempo, que são aqui as próprias condições do pensamento, não existem para a consciência quando sua atividade é transferida para o mundo astral. Mozart ouve toda uma sinfonia como uma impressão única, como em um belo e poderoso sonho, mas tem que desdobrá-la em sucessivos detalhes quando a traz de volta ao plano físico. O sonho do momento contém uma massa de eventos que tomaria anos para passar em sucessão em nosso mundo de espaço e tempo. O homem à beira da morte vê sua história de vida em poucos segundos, mas não é preciso multiplicar exemplos. O plano astral pode ser alcançado no sono ou em transe, natural ou induzido, isto é, em qualquer caso em que o corpo seja reduzido a uma condição de letargia. É em transe que ele pode melhor ser estudado, e aqui nosso pesquisador logo encontrará provas de que a consciência pode atuar à parte do organismo físico, desimpedida das leis que a bloqueiam enquanto opera no plano físico. A clarividência e a clareaudiência estão entre os fenômenos mais interessantes que esperam investigação. Não é necessário dar aqui um grande número de casos de clarividência, pois suponho que o pesquisador tencione estudar por si mesmo. Mas posso mencionar o caso de Jane Reader, observado pelo Dr. Belden, seu médico atendente. Uma garota que podia ler e escrever com seus olhos cuidadosamente cobertos com vendas de tecido de algodão, cuja visão vinha a partir do meio de seu queixo. Ou o caso do clarividente observado por Schelling, que anunciou a morte de um parente à distância de 150 léguas e disse que a carta contendo a notícia da morte estava a caminho. Ou ainda Madame Legrand, que diagnosticou o estado interno de sua mãe, dando uma descrição que provaria estar correta pelo exame post-mortem. Ou ainda a sonâmbula do Dr. Haddock, Emma, que constantemente diagnosticava doenças para ele. Falando de modo geral, o clarividente pode ver e descrever eventos que estão tendo lugar à distância, ou sob circunstâncias que tornam a visão física impossível. Como isto é feito? Os fatos estão além da controvérsia. Eles requerem explicação. Dizemos que a consciência pode operar através de sentidos outros que não o físico, sentidos desimpedidos das limitações de espaço que existem para nossos sentidos corpóreos e que não podem ser transcendidas por estes. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.